Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma análise, né, referente a um sistema de transmissão, né? Sistema de transmissão esse aqui que vai estar trazendo uma série de elementos, né? Então, esses elementos são justamente aqui indicados como motor, né, polia, né, aqui é um jogo com duas polias, né? Correia, né? A gente vai estar fazendo cálculo também aí de comprimento de correia. Engrenagens cilíndricas, engrenagens cônicas, né, fuso e coroa, né? Então toda essa relação aqui para estar indicando a rotação final aí do sistema, né? E a gente também vai estar fazendo algumas análises referentes, né, como comprimento de correia, sentido de giro, distância entre centro de engrenagens, né? Então a gente vai fazer uma série de vídeos aí para poder estar indicando aí vários cálculos referentes a esse sistema de transmissão, né? Primeiro dado aqui importante, né, rotação do motor, né? Então aqui a rotação do elemento inicial 1400 RPM, a polia 1, que é essa polia aqui que está acoplada ao motor, ela tem 120 milímetros, né? A polia 2 ela tem 200 milímetros de diâmetro. A distância entre o centro, né, das duas polias, né, tá aqui indicado, né, que é justamente aqui a distância entre esses elementos aqui. Ela tem 2 pés e 1/4 de polegada, né, essa distância aqui entre o centro, que aí vai ser base de valor aí para a gente poder estar calculando o comprimento útil da correia. As engrenagens, né, a Z3, essa daqui 60 dentes, a Z4 100 dentes, a Z5, né, que está aqui ao lado dele, que é essa engrenagem cônica, ela tem 42 dentes, a Z6 88 dentes, e o fuso com 3 entradas e a coroa com 40 dentes, né? Então são essas informações aí que a gente vai ter aí de base, né? Se a gente necessitando de mais informações, exemplo, módulo, a gente vai estar precisando do módulo ou o diâmetro primitivo, né, das engrenagens, a gente vai estar informando, né, no decorrer dos vídeos, tá bom? Então, o próximo vídeo a gente vai estar justamente fazendo a relação do cálculo aí da RPM das duas polias, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de mecanismos, né? Hoje é o segundo vídeo referente à análise do sistema de transmissão, né? Com vários elementos mecânicos, né? Polia, correia, engrenagem cônica, cilíndrica, coroa, fuso. E aí no caso, esse segundo vídeo a gente vai estar falando logo sobre o comprimento da correia e no próximo vídeo a gente fala sobre a RPM das polias. Bom, referente a comprimento da correia, né, porque é justamente esse sistema onde vai estar levando em consideração a polia 1 e a polia 2, os dados que a gente vai estar precisando levam em consideração justamente diâmetro da polia 1, diâmetro da polia 2, distância entre os centros, né? Um ponto que é importante é justamente identificar que são polias com diâmetros diferentes, né? Então a gente vai precisar fazer uma relação, né, de base matemática que leve em consideração cálculo do triângulo retângulo, né, análise de raio de circunferência para poder estar identificando a relação de perímetro, né, desse sistema aqui, que é justamente o contorno, né? Então, para fazer essa relação desse perímetro, para poder estar identificando o comprimento da correia, a gente vai precisar fazer algumas relações matemáticas, né? Então, como informei, né, a gente vai precisar do diâmetro da polia, né, 120 milímetros, diâmetro da polia 2, 200 milímetros, o comprimento, né, do centro entre as polias, né, 2 pés e 1/4 de polegada, né, a gente converte aqui para milímetros, né, ou para centímetros, né, acaba ficando melhor. Então, um pé equivale a 30,48 centímetros, né? Como são 2 pés e 1/4, né? Então, 2 pés a gente multiplica por 2, vai dar aí 60,96 centímetros. E 1/4 de polegada só é pegar 2,54 centímetros, né? Que é quanto equivale a uma polegada, e dividir por 4. Né? Então, fazendo essa relação, dividindo por 4, aí vai dar 0,635 centímetros, né? Como é o comprimento em referente à distância entre os centros, agora é só somar os dois valores, né? 0,635 centímetros mais
60,96. Somando os dois, o resultado que a gente vai ter já está aqui marcado embaixo, né? 61,595 centímetros, né? Então essa é a distância aí entre os centros, né? Então a distância entre esses dois centros aqui é justamente o valor indicado, que aí no caso é esse comprimento aqui, que a gente também vai estar precisando aí para poder calcular, né, o comprimento útil aí da correia. Bom, com essas informações, a gente vai precisar chegar justamente a essa base trigonométrica, né, onde a gente tem aí esse cilindro, a gente tem esse triângulo aí ABC. E aí nesse caso aí, quais são os valores que a gente já tem, né? A gente tem o valor de C, que vai ser justamente o valor do comprimento útil entre os centros, e o valor de B, que vai ser justamente uma análise matemática entre a diferença do diâmetro maior da polia, né, da polia 1, em relação ao diâmetro menor da polia 2, a sobra dos dois valores, né, da subtração, a gente pega e divide por 2 para poder encontrar o valor de B, né? Então como a gente tem esse diâmetro maior e já tem esse diâmetro menor, né, se a gente subtrair esse diâmetro maior do diâmetro menor, o que é que vai acontecer? A gente vai estar faltando aqui esse comprimento aqui, esse outro comprimento aqui, que vai ser justamente referente a sobra, né, a diferença, né, entre o diâmetro maior e o diâmetro menor. Bom, convertendo todos os valores aqui para centímetro, né? Polia 1 que tinha 120 milímetros, né? O que tinha não, né? Tem 120 milímetros, né? Que equivale a 12 centímetros. E a polia 2 que tem 200 milímetros de diâmetro, que equivale a 20 centímetros. A gente agora vai fazer essa relação para descobrir B, né? Então, no caso, a gente vai pegar esse diâmetro maior menos o menor e a sobra dividir por 2, né? Que é justamente para ter a relação aí do B. Então, a gente vai ter 20 centímetros menos 12 centímetros, né, que vai dar igual a 8 centímetros, dividido por 2 vai dar igual a 4 centímetros. Né? Então, esse é o valor de B. Então, agora a gente já tem o valor de B e de C. Está faltando justamente o de A. Para encontrar o valor de A, é só fazer uma relação trigonométrica, levando em consideração o teorema de Pitágoras, né? Onde a gente vai ter que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, né? E aí, no final, só extrair a raiz. E aí a gente vai ter o comprimento de A. Bom, como a gente já tem o valor de C, né, 61,595 centímetros, a gente vai estar montando aí essa relação trigonométrica, né, com os dois valores, e a gente precisa descobrir A. Para a relação do cálculo, como eu falei, a gente vai estar utilizando essa relação do teorema, e aí é só fazer a montagem. Né? Então a gente vai ter 61,595 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Né? Fazendo essa relação, elevando os dois valores ao quadrado e somando, extraindo a raiz, né, a gente vai ter aí o comprimento de A, que vai ser igual a 61,72 centímetros. Pô, o comprimento de A é quase igual ao comprimento de C. Né? Por quê? Se você observar, o comprimento ele é elevado, né? O comprimento entre os centros é elevado aí, né? Quase 62 centímetros, e a altura é muito pouco, é 4 centímetros, né? Então, não é realmente para variar tanto a diferença de A em relação ao comprimento de C. Né? Lembrando que A representa aí a hipotenusa, né? Então ele tem que ser maior do que C. E de fato ele é, como ele está aqui indicando, 61,72 centímetros. Então o que acontece? A gente já tem, vamos só representar aqui graficamente, a gente já tem esse comprimento de A aqui, né, que é uma parte aí do comprimento da correia. Esse comprimento de A, entenda-se que ele é simétrico, né? Ou seja, se ele está aqui nessa parte de baixo, ele também está aqui na parte de cima. Né? Então, como ele é simétrico, a gente justamente vai estar multiplicando ele por 2. E a gente vai precisar desse arco aqui da circunferência, né? Que no caso é justamente a relação do raio. Né? Então, a gente vai estar precisando desse valor aqui, da polia maior e também da polia menor. Então, completando essas duas relações de comprimento, a gente somando tudo chega ao comprimento da correia. Bom, então nesse caso aí, referente aos diâmetros, né, das polias, né, a polia maior que tem 10 centímetros, né, a polia menor que tem 6 centímetros, né, esses valores são o quê? São referentes ao raio.
né? Então, o raio da polia maior é 10 centímetros, né? O raio da polia menor é 6 centímetros. E por que a gente está usando o raio? Se a gente pegar o diâmetro e multiplicar por π, a gente vai ter o comprimento da circunferência. Só que a gente não quer o comprimento da circunferência, né? A correia ela não forma um círculo, né? Ela vai estar só pegando a parte aqui do raio, né? Então, se a gente pegar o raio e multiplicar por 3,14, né? Ou seja, multiplicar por π, a gente vai ter o seu comprimento específico, né? Então, por isso que a gente está multiplicando, né? Então, 10 vezes 3,14 vai dar 31,40 e o 6 vezes 3,14 vai dar 18,84. Então, aqui a gente já tem o comprimento dos arcos e agora é só somar 2 vezes 61,72. Né? Então, montando aqui o cálculo, né? A gente vai ter o comprimento dessa parte aí da hipotenusa que a gente estava calculando inicialmente, mais os valores dos arcos. Né? Somando tudo vai dar aí 173,68 centímetros, que é o comprimento da nossa correia. Tá bom? Você pode perguntar de, poxa, e se eu for numa loja, enfim, comprar uma correia com esse comprimento, eu vou encontrar? Muito provavelmente não, por causa da relação padrão, né, que ocorre entre o comprimento das correias. Mas você vai encontrar o valor próximo, né? 174, 175, por isso que esses equipamentos que utilizam poli e correia, eles possuem, né, sistemas de distanciamento móvel que faz com que venha justamente a regular o tensionamento da correia, né? Então, mesmo você não encontrando o valor exato, né, você tem uma margem aí nas polias, né, para poder estar regulando, né, esse tensionamento, né? Então aí você acaba encontrando um valor próximo e consegue tensionar ele, mantendo aí uma boa relação aí no sistema de transmissão, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de mecanismos, né? Hoje, voltando à questão da análise do sistema de transmissão, né? E hoje a gente vai estar justamente falando sobre a RPM das polias, né, do nosso sistema, né? A gente já, no último vídeo a gente fez o cálculo, né, referente ao comprimento da correia, né, para essa parte aqui do sistema, né? Então a gente está nessa etapa aqui, né? Calculou o comprimento da correia e agora vai calcular a RPM, né? O cálculo que é bem tranquilo, né? A gente já fez alguns cálculos aqui no canal sobre sistema de transmissão de poli e correia. E aí nesse caso a gente praticamente vai precisar apenas dos diâmetros, né, das polias, né? 120 mm para polia 1, 200 mm para polia 2 e o cálculo de entrada referente à rotação do motor, né, que vai estar acoplado na polia menor, né? Então são os valores que a gente vai estar precisando aí para poder calcular, né, essa RPM, né? Então no caso aqui já estão os dados aqui separados e aí a gente vai fazer justamente uma relação de multiplicação entre a RPM de entrada vezes o diâmetro, né, da polia menor dividido, né, o resultado da multiplicação por 200, que é o valor do diâmetro da polia maior, né? Então a gente fazendo a multiplicação vai chegar a 168.000 dividido por 200 vai dar 840 rotações por minuto, né? Então a gente vai ter uma redução de 40% aí da RPM inicial só com o uso das duas polias, né? Então a gente tem essa rotação de entrada aqui 1400 RPM, né? E a relação de diferença de diâmetro vai estar gerando nesse centro aqui, né, uma rotação de 840 RPM, né? Então para esse centro aqui vai ser justamente essa rotação, tá bom? No próximo vídeo a gente justamente vai estar calculando a rotação entre a engrenagem 3 e 4 e depois o cálculo da distância entre os centros das duas engrenagens. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte do sistema de transmissão, né? Hoje a gente vai estar falando sobre o cálculo da RPM das engrenagens, né? 3 e 4. E aí no caso, referente à RPM, a gente vai estar precisando do número de dentes, né, das duas engrenagens, né? Que no caso já está aqui indicado, 60 dentes, né, para a engrenagem Z3 e para a engrenagem Z4 100 dentes, né? A gente já fez no último vídeo o cálculo de rotação, né, para descobrir a RPM desse eixo aqui, né? A gente chegou aí a 840 RPM, né? Então já é o valor de entrada que a gente vai ter aqui para esse cálculo, né? Então a gente já tem esse valor
E vamos lá para a análise do cálculo, né? Então aqui estão os dados já separados, né? 840 rotações por minuto, número de dentes E3, número de dentes E4. E aí nesse caso a gente vai fazer uma relação de multiplicação da rotação de entrada vezes número de dentes da engrenagem menor, né, com menor número de dentes, e o resultado a gente divide por 100, que é o número de dentes da engrenagem maior, né? Então no caso aí a gente vai ter 50.400 dividido por 100, que vai dar 504 RPM, né? Então no caso aí já gera uma redução de rotação de 64%, né, da rotação inicial, que era 1.400, né? Ou seja, o motor está com 1.400 rotações por minuto, né? E a rotação que está chegando nesse eixo aqui, né? Marca ele aqui. A rotação que está chegando nesse eixo aqui, ela está indicando 504 RPM, né? Ela ainda tem a relação de redução da engrenagem 5 para a engrenagem 6 e, por último, da coroa e do sem fim, ok? Próximo cálculo que a gente vai estar fazendo é a análise de distância entre o centro dessas duas engrenagens, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo de análise do sistema de transmissão, né? Hoje a gente vai estar fazendo a análise da distância de centro, né, das engrenagens 3 e 4. Né? E aí no caso, para fazer essa relação de análise da distância entre os centros, né, das duas engrenagens, né, a gente vai precisar de algumas informações, né? Tem uma informação ainda que não foi postada, que é ou o diâmetro primitivo ou o módulo, né? E no caso a gente vai estar indicando o módulo, né? E o módulo, na verdade, ele vai estar fazendo justamente uma relação entre o número de dentes e o diâmetro primitivo, mas o módulo ele tem uma situação que é o seguinte: o módulo ele é um valor que ele acaba fazendo com que a relação das engrenagens elas sejam padronizadas, né? Então a relação de módulo ela sempre vai estar indicando aí, né, normalmente, né, indicações de valores inteiros, né? Módulo 2, 3, 4, né? São os módulos mais comuns. A gente vai estar indicando aí para a engrenagem em módulo 3. Quando a gente estiver fazendo vídeo de elementos de máquina sobre engrenagem, a gente vai entender melhor o que é que caracteriza, né, de fato aí o módulo, né, enquanto composição de uma roda dentada, né, que o termo engrenagem ele vem justamente de engrenar, né, o termo correto seria justamente roda dentada. Bom, então nesse caso aí para esse cálculo, né, da distância do centro, a gente vai precisar da relação dos números de dentes, mas a gente vai precisar também dessa relação do módulo do diâmetro primitivo, né, nesse caso aí a gente achou melhor utilizar a relação do diâmetro ou do módulo, né? No último cálculo, a gente parou justamente na indicação da última rotação, né? 504 RPM, que foi a rotação de chegada, né? Justamente na engrenagem Z4, onde a gente já teve uma redução aí de 64%, né? Que representa uma redução de 1 por 2,7, né? O que significa, né? A cada 2,7 ou a cada um giro do motor, né, vai estar, ou a cada 2,7 giros do motor vai estar representando um giro no sistema, né? Então é uma relação de redução aí já considerável. Bom, voltando para o cálculo da distância, né, entre o centro das engrenagens, né, a gente vai precisar da relação do módulo informado, né, a gente vai estar utilizando o módulo I3. E aí para o cálculo da distância, né, a gente vai ter justamente essa base, né, que vai ser o módulo multiplicado pela soma dos números de dentes, né, da engrenagem Z3 e Z4 dividido por 2. Né, no caso aí, fazendo a substituição, a gente vai ter 3 multiplicado pela soma de 60 mais 100. Né, então a gente vai ter 3 vezes 160, vai dar 480. 480 dividido por 2 vai dar 240 milímetros. Então esse é o valor referente à distância entre os centros, né? Que são esses dois centros aqui. Então esse valor aqui ele vai estar representando 240 milímetros, né? Então com base nessa relação aí do módulo de 3, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos de análise de transmissão. Hoje é o 6º vídeo, né, da análise do sistema de transmissão que envolve polia, correia, engrenagens cilíndricas, engrenagens cônicas, né, e a parte de redução por meio de coroa e sem fim. Hoje é o 6º vídeo e a gente vai estar falando justamente sobre a relação de rotação das engrenagens cônicas.
né? As engrenagens cônicas, ela tem um objetivo, tem como objetivo principal justamente a questão de mudança de posicionamento, né, do sistema de transmissão, né? Então você pode estar justamente fazendo relações angulares, né, de mudança, né, dos eixos de transmissão, né? Nesse caso aqui, supondo que seja de dentes retos mesmo, né, então ela acaba não tendo alteração no que diz respeito ao cálculo de rotação, mantém a mesma proporção, né, do cálculo de rotação das engrenagens de dente reto, né, que a gente viu no vídeo anterior, né? Então ela mantém a mesma relação, então a gente vai estar precisando justamente da informação do número de dentes, né, que aí no caso é a Z5 e a Z6, né, que estão aqui localizadas, né, no sistema, né? Então a gente já calculou a relação de rotação desse primeiro eixo, desse segundo eixo aqui, né? Então a rotação que a gente calculou das engrenagens de dente reto, como ela está no mesmo eixo, né, a engrenagem cônica I5, a gente vai estar utilizando essa base de rotação para saber a RPM final aqui na engrenagem cônica número 6. Né? Então são esses dados que a gente vai estar precisando, né? No caso aqui Z5 e Z6, mais a RPM, né, que a gente calculou, foi de 504 RPM. Né? Então aqui separado os dados, né, a gente vai ter a relação da rotação no eixo, que é de 504 RPM, multiplicado pelo número de dentes na engrenagem cônica com menor número de dentes, né, que no caso é a 5, que possui 42 dentes, feita a multiplicação, dividir pelo número de dentes da engrenagem que possui mais dentes, né, no caso a Z6, né, que possui 88 dentes. Então fazendo a multiplicação aí a gente vai chegar a 21.168 dividido por 88, que vai dar 240 RPM. Né? Então a rotação nesse eixo aqui, que é o eixo que vai ter... É a última relação, né? Quando chegar nesse eixo aqui, que é o eixo do fuso, ele vai estar com 240 RPM. Observa que a gente iniciou com o motor com 1.400 RPM e já está aqui no fuso com 240 RPM, ou seja, a gente já está com 17%, apenas 17% da rotação de entrada, né? Ou seja, uma relação de 1 por 5,8, né? O que significa isso? A cada 5,8 giros do motor de entrada, você vai ter 1 aqui no fuso, tá bom? A gente finaliza, falta mais 2 vídeos para finalizar, né? Que é o cálculo da coroa e do sem fim e depois a análise do sentido de giro dos elementos, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de análise do sistema de transmissão, né? Hoje é o 7º vídeo, né? O penúltimo vídeo aí do ciclo, né? Hoje a gente vai estar falando sobre a RPM da coroa e do fuso do sistema, né? O último vídeo que a gente fez, a gente calculou a RPM das engrenagens cônicas, né? Então nesse caso aqui está faltando esse cálculo de RPM, que aí finaliza a RPM e aí a gente só analisa a questão do sentido de giro, que vai ser o último vídeo. No caso do cálculo, né, envolvendo coroa e sem fim, né, coroa e sem fim, o que é que a gente tem como base? Né? A transmissão ela ocorre por meio do sem fim ou do fuso, né? Sempre dessa forma, do fuso para a coroa. Né? Se você por acaso fizer alguma montagem colocando a transmissão inicial na coroa, ela não vai girar. Você pode observar aqui que se você tiver movimento só na coroa, se você tiver um movimento na coroa, o dente da coroa ela vai travar no filete do fuso. Quando o fuso gira, o filete ele acaba fazendo um movimento de propulsão, né, de rosca mesmo, né, de rosca de transmissão, e faz com que ocorra o movimento dos dentes da coroa. Dessa forma ele funciona, do contrário não. Então nesse caso aqui você vai precisar saber o número de entradas, né, de filetes, né, do fuso, né, que pode ser 1, 2, 3, enfim, dependendo do sistema de transmissão, e do número de dentes da coroa. Nesse caso aqui a gente já tem as informações, né, tá aqui embaixo, né, o fuso ele vai ter 3 entradas, né, a coroa 40 dentes, né, e a última rotação que a gente calculou, né, que foi justamente da engrenagem cônica, a gente chegou a 240 RPM, né, então veja que já está bem reduzido em relação à rotação inicial, que era de 1.400 RPM do motor. Lembrando que nesse caso, como a gente vai fazer a redução agora da coroa e do sem fim, é a maior proporção de redução, né? Você acaba tendo uma relação de redução considerável, né? Se você tivesse um fuso somente com entrada, né, você teria uma relação aí de redução aí de 40 para 1, né, de rotação.
né? Nesse caso aqui não vai ficar de 40 para 1, vai ficar um pouco menor e a gente vai calcular agora. Separando os valores, né? Aqui a questão das 3 entradas do fuso, 40 dentes da coroa e RPM de entrada no sistema, né? Ou no caso da engrenagem cônica, 240 giros. A gente vai ter aqui a relação, justamente a multiplicação da rotação de entrada pelo número de filetes, né? Então, exemplo, como eu falei, né? Se você tivesse apenas um filete, você ia ter 240 por 1, que daria 240, dividido por 40, você chegaria à rotação final. Ela ficaria bem pequena. Mas nesse caso aí, como você tem os filetes, o filete acaba multiplicando a rotação de entrada, né? Então, no fuso, o fuso é como se ele estivesse transmitindo para a coroa, né, uma relação de 240 por 3. Né? Só que aí na coroa, como você vai ter a transmissão do filete por dente, né, ela acaba reduzindo. Então você vai ter 240 por 3, vai dar 720. 720 dividido por 40 vai dar 18 giros por minuto. Né? Então você vai ter uma entrada de 1.400 giros, né, no motor e vai estar saindo aqui com apenas 18 giros por minuto. Né? Então nesse caso aqui a gente teve uma redução de mais de 98% da rotação de entrada. Né? Então aqui causando uma relação de redução de 1 por 77. Né? O que significa isso? A cada 77 giros do motor, você vai ter um giro no sistema final. Né? Ou seja, comparando a rotação aqui de 1400 com a rotação aqui de saída na coroa, que vai ser apenas de 18 giros. Né? Então veja aí que é uma redução bem grande. Né? Então, nesse caso aqui, a gente finaliza, né, a questão do cálculo da rotação e fica só com o último vídeo agora para analisar o sentido de giro do sistema, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está apresentando o último vídeo, né, da parte de análise do sistema de transmissão. Né? No caso aqui a gente vai fazer a análise do sentido de giro. Né? A gente no último vídeo fez o último cálculo de RPM, né, que foi aqui do sistema da coroa e do sem fim. Chegou a 18 giros por minuto, né, bem menor do que a rotação de entrada aqui do motor, que foi de 1.400 giros. E agora a gente vai fazer a análise do sentido de giro. Né? O que significa? Como é que vai ficar o sentido, né, da rotação do sistema? Então a gente vai analisar com base nesse posicionamento mesmo aqui da figura. Né? Então, supondo que o motor ele venha a ter sentido de giro horário. Né? Então, nesse caso aqui, observando a posição dele, o sentido de giro horário, olhando de frente ele seria para esse sentido aqui. Né? Então, seria a primeira relação, né? Ou seja, na saída da polia ele estaria com o sentido horário. Para a segunda polia, o que acontece? No sistema de polia e correia, diferentemente de engrenagem, ele acaba mantendo a mesma relação de giro, né? O mesmo sentido de giro, que você vai ter as duas polias, né? E a correia que vai estar tracionando, né, as duas. Então o sentido de giro que você tiver em um, né, se ele tiver sentido de giro nesse ponto aqui, ele vai ficar no mesmo sentido no outro. Né? Ou seja, se ele tiver horário, ele também vai estar horário na segunda polia. Né? Isso só muda quando você faz cruzamento da correia, né? Que não é o caso. Né? Então na situação aqui, a segunda polia ela também está no mesmo sentido. Beleza? Então também está no sentido horário. Quando a gente chega aqui para a engrenagem número 3, como ela está no mesmo eixo, né, ela está mantendo o mesmo sentido de giro da polia 2. Né? Então aqui a engrenagem 3 ela também está mantendo o mesmo sentido de giro, ou seja, sentido horário. Só que quando ela passa esse movimento para a engrenagem 4, já que o movimento ele é por meio de engrenamento, né? Ou seja, por meio de dente, então o sentido de uma acaba sendo o sentido inverso da outra. Né? Então, se uma está girando para o sentido horário, a outra, consequentemente, vai estar girando para o sentido anti-horário. Né? Então, a 4 aqui ela vai estar no sentido anti-horário. É muito comum em questão de concurso, o pessoal que está elaborando a prova colocar apenas um ponto, né, do sistema. Né? Diz, ó, a relação está chegando ali na engrenagem número 4, né? Qual o sentido de giro dela. Né? Então, às vezes acontece isso. Então, no caso da engrenagem 4, ela vai estar no sentido anti-horário. No caso da engrenagem 5, como está no mesmo eixo, ela vai estar na mesma condição de giro.
Ou seja, se essa aqui está no sentido anti-horário, a 5 também está no sentido anti-horário. Né? Então, olhando aqui a 5 de frente, na engrenagem cônica, ela vai estar nesse sentido aqui de giro. Né? Então, ela vai estar anti-horário. Aí, o que acontece aqui? Deixa eu ajeitar aqui para poder mostrar melhor. No caso da engrenagem 5 para a engrenagem 6, como ela é cônica, observe o seguinte. A engrenagem 5 ela vai estar no sentido anti-horário, ok? Mantendo a mesma relação do eixo. Só que na engrenagem 6, o que é que vai acontecer? Vai mudar a questão do direcionamento. Né? Se vocês observarem aqui, a relação do plano, todos os eixos eles estavam com esse alinhamento. Né? Agora, você teve uma mudança no posicionamento do eixo. Né? Você teve uma mudança aí de 90 graus. Né? Isso tem alguma interferência? O que é que vai acontecer? Deixa eu fazer aqui um desenho aqui. Quando essa engrenagem cônica ela estiver girando, nessa engrenagem número 6, supondo aqui que seja 6 e aqui seja a 5 ela vai estar no sentido anti-horário, beleza? E como ela vai estar no sentido anti-horário, a 6 ela vai estar no horário, no sentido horário, só que agora ela vai estar no plano diferente das outras. Né? Então, o sentido dela é horário, ou seja, a gente observar ela nessa posição aqui, o sentido de giro dela vai nesse ponto aqui, né? Mas permanece a relação, se a gente for observar no plano, a gente vai estar com essa relação horária, e aí nesse caso aí é justamente essa mudança da direção que ocorre, né? Ou seja, 90 graus. Né? Se a gente for observar a engrenagem 5 de frente, né? Ela vai estar nesse sentido anti-horário, né? Então, a gente, exemplo, observando ela daqui, desse posicionamento, ela vai estar no sentido anti-horário. E a 6, ela vai estar no sentido horário, mas se você observar na frente dela, né? Ou seja, observando dessa posição aqui que eu estou marcando essa seta. Né? Então, ela vai estar no sentido horário. Então, tem que ficar atento com isso. Né? Às vezes, também se coloca a questão do observador em um determinado ponto. Né? Qual é o sentido de giro. Né? Então, tem que ficar atento com isso. Porque se você for observar, exemplo, ela nesse ponto aqui, ela vai estar no sentido anti-horário. Mas aí, observando de frente, ela vai estar nesse sentido de giro. Tá bom? Então, só apagar aqui. Então, marcando aqui o sentido de giro dela, né? Agora a gente vai verificar o último, né? No caso aqui o 7 e 8, que é a coroa e o sem fim, ou a coroa e o sem fim. Então, o que acontece? Como a engrenagem cônica 6 ela vai estar girando nesse horário, nesse sentido horário, então, ou nesse sentido, o que é que acontece? O fuso ele vai estar, consequentemente, mantendo a relação de deslocamento para esse sentido aqui. Né? Então, como ela vai estar girando, a engrenagem cônica vai estar girando nesse sentido aqui. Deixa eu só mudar aqui a cor. Vou colocar aqui o vermelho para o cônico. Então, ela vai estar girando para esse sentido. E o fuso, o que é que vai acontecer? O fuso ele vai estar tendo uma relação de deslocamento, de impulsionamento. Né? Então, ele vai ou para um sentido, como eu estou colocando aqui, ou para o sentido inverso. Né? Você observando ele de frente, se você for observar ele de frente, né, supondo que aqui seja a frente que você vai estar observando ele vai estar girando no sentido anti-horário. Né? Então é importante ficar atento com isso. Né? Só que aí esse sentido de giro que ele está transmitindo, né, anti-horário, a relação da entrada do filete vai estar dando a direcionamento da coroa. Né? Então nesse caso aqui, ele mantendo esse direcionamento para baixo, a coroa ela também vai estar seguindo o mesmo sentido. Né? Ou seja, ela estaria nesse sentido aqui. Então, exemplo, se você for observar desse plano aqui superior, a coroa ela ficaria no sentido anti-horário. Né? Então, essa seria a relação de giro aí para a coroa, levando em consideração o plano que você vai estar observando. Tá bom? Então, a coroa finalizaria aí com esse sentido anti-horário, observando aqui do plano superior. Tá bom? Se você fosse observar, exemplo, no sistema mais comum, né, como ele está aqui mostrando deitado, mas se você fosse observar no sentido mais comum, supondo aqui o fuso e a coroa aqui embaixo, né, o sistema de transmissão ele ficaria nesse sentido de giro aqui.
né? Ou seja, finalizaria aí com o sentido anti-horário, ok? É isso, pessoal, a gente finaliza aí o vídeo de análise de sistema de transmissão. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais um vídeo de análise de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma análise, né, de velocidade de avanço de cremalheira, né? A cremalheira que leva em consideração justamente, né, um perfil geométrico, né, dentado, reto, né, por meio de uma montagem com uma engrenagem, né, que tem a mesma relação de módulo para transmissão, né? Então, portões elétricos, né, sistemas de movimento que precisam parar em um determinado ponto, né, às vezes utilizam sistema de cremalheira e engrenagem, né? Então, nesse caso, para análise de velocidade, a gente vai precisar do diâmetro primitivo da engrenagem e da rotação de entrada do motor, né? Então, nesse caso aqui, supondo um diâmetro primitivo de 140 milímetros e 80 rotações por minuto do motor, né? Substituindo na fórmula, a gente vai ficar com 3,14 vezes 140 multiplicado por 80 giros por minuto, né? Então, fazendo essa relação, a gente vai ter 35.168 milímetros por minuto, né? Que seria o avanço desse sistema. Convertendo para metro por minuto, só dividir aí por 1000, vai dar 35,168 metros por minuto, né? Então, aí o ideal seria realmente estar diminuindo a rotação de entrada caso você queira aí uma velocidade menor, ou utilizar um sistema de inversor de frequência para estar alterando a rotação e estar diminuindo o avanço, ou caso contrário, você queira aumentar a velocidade, tá também aumentando a rotação aí de entrada, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!